Bom, então, próximo tema: qual a contribuição do Doppler nas insuficiências renais e estenoses da artéria renal? Bom, indicações para o Doppler: estenose da artéria renal, nefropatias agudas e crônicas, mas tem mais: transplante renal, avaliação de tumores, avaliação de litíase e, às vezes, outras situações que, porventura, possam aparecer e a gente usa da criatividade. Bom, então, para a gente relembrar a circulação, a anatomia vascular do rim, você tem aqui a artéria renal, as artérias segmentares, aqui as artérias interlobares, que elas vão se dividir e vão percorrer entre as pirâmides, e as artérias arqueadas vão estar na periferia renal. Então, quando a gente vai fazer um Doppler renal, o que a gente vai ter em mente? Se eu estou avaliando uma estenose da artéria renal, o ideal é eu ver o que é a estenose, que vai geralmente estar não aqui no hilo, mas lá na origem, lá perto da aorta, nos pacientes mais idosos, portadores de doença aterosclerótica. Em pacientes jovens, tem uma possibilidade de estenose de artéria renal devido à displasia fibromuscular. Essa displasia, ela também pode levar a estenose, da mesma forma que a doença aterosclerótica, e essa estenose levar à ativação do sistema renina-angiotensina e pressão arterial. Então, o objetivo do ultrassom para avaliar a artéria renal, ele é um exame de rastreio. Ele seria o primeiro exame a ser solicitado antes de partir para um exame mais invasivo. Nas doenças do parênquima renal, a gente vai avaliar mais as artérias intrarrenais, mais periféricas, porque ali a gente não vai avaliar velocidades, a gente vai avaliar índices. E o índice de resistência que é o utilizado habitualmente. Na artéria renal, a gente vai ter valores normais de velocidades que a gente vai usar, tabela, nós vamos comentar, e tem um sinal indireto de estenose da artéria renal que a gente vai utilizar também fazendo estudo aqui, ó, nas artérias intrarrenais, nesses ramos intrarrenais. Porque nem sempre a gente consegue ter uma boa visualização de toda a artéria renal, ou de pelo menos no seu terço proximal, na sua origem, onde que estão localizadas a maioria das lesões. Então, a gente fazendo um estudo intrarrenal, poderia pressupor a ausência ou a presença, pelo menos, de uma possibilidade maior ou menor de uma estenose e prosseguir com os estudos. O rim recebe 20% do débito cardíaco, então você vê que é muito fluxo que chega no rim. Para que chegue tanto fluxo assim, ele tem isso aqui, ó, uma diástole cheia, ele recebe fluxo tanto durante a sístole cardíaca quanto a diástole. Se você for estudar uma artéria periférica, o fluxo é diferente, ele tem um fluxo trifásico, né, com aquela onda reversa e uma terceira onda. Então, fluxo de baixa resistência. O espectro da via renal, ele tem um padrão pulsátil, porque é um pouco semelhante ao que a gente vê na veia cava e na artéria, nas veias suprahepáticas, mas nem sempre, porque às vezes o paciente tem um abdômen mais gordinho, ele tem já alguma certa pressão em cima dessas veias, então ele perde aquela característica trifásica, e isso pode ser encontrado em pessoas normais. Então, esses são os índices normais do rim, né? O índice de resistência varia de 0,56 a 0,7. E, então, o ponto de corte para doenças do parênquima renal é de 0,7. A resistência acima de 0,7 é considerado elevado, e ele não é específico. Ele é sensível, mas não é específico. Então, ele pode estar aumentado em várias situações. E lembrar que em pacientes mais jovens, as resistências são mais baixas e no mais idosos são mais elevadas. A velocidade de peito sistólico varia em torno de 60 a 140, sendo considerada elevada se acima de 180.
já tem trabalhos considerando 200 centímetros por segundo. Aí a gente pensa, bom, se eu aumentar isso aqui para 200 centímetros por segundo, eu vou tornar o meu método mais específico, menos sensível. Então eu continuo usando 180, porque se é um método de rastreio, é interessante que ele seja mais sensível. Mesmo que dê algum falso positivo, o objetivo dele é rastrear. Então é melhor usar um ponto mais sensível. Índice de aceleração e tempo de aceleração são índices que a gente usa no estudo intrarrenal para avaliar, então, a possibilidade de ter uma estenose da artéria renal quando não conseguir visualizar a artéria renal. O tempo de aceleração vai estar aumentado acima de 100 milissegundos e o índice de aceleração acima de 380. Velocidade de pico sistólico, então, maior que 180 indicaria estenose, e um outro índice que a gente usa é a aorta renal. Eu vou medir a velocidade na aorta, medir na artéria renal. Eu divido o que eu encontrei, se por exemplo, na artéria renal foi 160 e na aorta foi 100, 160 por 100 dá 1,6, está normal. Mas se na renal foi 160 e na aorta foi 30, o índice renal foi maior que 3,5 e eu estou diante de uma estenose de artéria renal, mesmo que não tenha passado de 180. Lembrando que é um método de rastreio, eu não sou obrigado, o médico não vai tomar uma conduta baseada só no ultrassom. Se eu diagnostiquei estenose de artéria renal, ele vai para a hemodinâmica, ele provavelmente já vai preparado, inclusive, para colocar o stent. Então, nesse caso aqui, essa artéria renal esquerda, velocidade de pico sistólico de 195 centímetros por segundo. Aqui, só para comparar, a direita deu 102 centímetros por segundo. Tá? Então, essa está normal, essa está com uma estenose. Não estou colocando o comparativo aqui para dizer que porque uma está mais alta que a outra, não é isso. É porque essa aqui está acima de 180. Se eu fosse usar o ponto de 200, eu não ia considerar essa estenose. Então, tudo a gente tem que ter bom senso. A técnica de exame. O modo triplex ele não é aconselhável porque reduz a taxa de quadros, diminui a PRF, comprometendo a discriminação de sinais de alta velocidade em profundidade. Então, quanto mais profundo, pior fica a possibilidade do meu PRF. Agora, alguns aparelhos dá para você trabalhar bem com triplex, depende do seu equipamento. O tamanho da janela de cor deve ser bem ajustada, porque quanto maior a janela, mais lenta é a taxa de quadros por segundo também. O paciente vai estar em decúbito dorsal, a gente vai visibilizar a emergência das artérias renais 1 centímetro da mesentérica superior. Então é uma referência boa, porque a artéria mesentérica superior é muito fácil de ser vista, porque ela está logo anterior. Então, se faz um corte transverso ou longitudinal, você vê tronco celíaco, artéria mesentérica superior, as renais vão estar saindo ali do lado. Ou em decúbito lateral, buscando a artéria renal de forma retrógrada, a partir do hilo. Eu localizo a artéria renal no hilo e dali eu tento ver toda a extensão. Lembra que do lado direito a artéria renal passa posterior à veia cava e a esquerda passa posterior à veia renal. São pontos de referência anatômica muito bons para a gente também. Então está aqui, a minha aorta, a minha artéria mesentérica superior, a artéria renal esquerda posterior à veia renal esquerda e a minha artéria renal direita passando posterior à veia cava. Isso é interessante porque se eu faço um corte longitudinal da minha veia cava, eu vou ver uma bolinha, eu vou ver atrás, que é o corte transverso da artéria renal. Aí eu giro o transdutor em cima, estou em cima dela. Aqui tem pacientes que têm um exame muito fácil, né? Aqui eu consigo ver a aorta, a artéria renal inteirinha, chegando no rim, a artéria renal esquerda, a veia aqui por cima. Mesmo usando o Power Doppler, tá? Mesmo usando o Power Doppler não é o ideal para esse exame, porque ele não mostra a direção do fluxo. Mas esse exame estava tão fácil que eu usei para fazer essa imagem mais bonitinha aqui. Então está aqui a minha veia cava longitudinal, a artéria renal aqui, eu giro o transdutor aqui em cima e estou em cima dela. E pego essa imagem aqui,
Tem alguns pacientes que são tão fáceis de fazer, ó, que mesmo sem um Doppler a gente vê. Isso é uma maravilha para fazer esse exame. Pena que não são todos assim. E olha o seguinte, geralmente a artéria renal direita, ela surge aqui em torno de 10 horas, 11 horas. E a esquerda aqui em torno de 4 horas. E ela faz uma curvinha, ela ascende para descer. Então aparece primeiro em vermelho e aqui em azul. Ela fez essa curva. Então o meu colorido, geralmente na hora de registrar a foto com Doppler colorido, Doppler espectral, eu inverto isso aqui para a artéria ficar em vermelho. Não é obrigatório, mas quem faz exames vasculares gosta de fazer assim, quem recebe também gosta de receber assim. Aqui a minha artéria renal esquerda sem o Doppler e com o Doppler. Aqui ela está em azul, eu não tinha invertido, apareceu em azul. O que está em vermelho aqui é um pedacinho da veia que apareceu. Então já comentamos, né? Baixa resistência. Aqui, avaliação por via retrógrada. Estou vendo aqui o meu rim direito, paciente de decúbito lateral, e consigo ver minha artéria renal inteirinha aqui, saindo da aorta e passando aqui a veia cava. Então, aonde colocar o meu Doppler espectral aqui? Se você consegue ver ela toda, você vai colocar em 3 pontos pelo menos, um bem proximal, um médio e um distal. O mínimo que você tem que fazer é onde tem suspeita de estenose. Se eu tiver algum ponto de aliasing aqui, eu tenho que colocar no ponto de aliasing. Então aqui a cor está mais brilhante do que aqui. Essa velocidade é mais alta aqui, eu coloco aqui. Deixa eu fazer uma mais aqui. Direito, acaba aqui, eu mudei um pouquinho o corte para pegar bem a origem, ó, artéria renal direita. Da mesma forma que o rim esquerdo, em decúbito lateral. Às vezes o Doppler ajuda para isso aqui, ó. Aqui está claro que isso aqui não tem hidronefrose, mas às vezes a gente vê uma área anecóica um pouco maior e fica na dúvida, é a pelve renal dilatada, é uma hidronefrose, e o ultrassom você coloca e vê que não é hidronefrose nenhuma. Então está aqui a minha veia renal e a artéria renal do lado esquerdo. Aqui um outro corte em que eu limpei um pouquinho mais o quadro de cor, o mapeamento de cor, para sensibilizar mais a visualização aqui da artéria renal esquerda. Problemas que a gente encontra com o estudo da artéria renal são as variações anatômicas que não são tão infrequentes assim. Então isso leva às vezes a um fracasso no nosso diagnóstico, porque se o paciente tem uma artéria renal dupla e eu só vejo uma, ele pode ter uma estenose da outra, e a outra está causando a hipertensão arterial. Então aqui, ó, uma artéria renal só, e aqui um paciente com artéria renal dupla. Aí eu tenho que fazer Doppler das duas, né? Aqui eu ampliei um pouquinho a imagem, uma artéria renal aqui e a outra aqui. Com o Doppler colorido, ó, tá uma aqui e a outra aqui. Eu usei o PRF um pouco mais alto, então não peguei fluxo aqui quase nenhum na veia cava, eu peguei mais na artéria renal. Aí eu girei o meu transdutor via a primeira artéria, via a segunda artéria, Doppler colorido da primeira, Doppler colorido da segunda, e em seguida fazer o Doppler pulsado das duas. Aqui um paciente com artéria renal esquerda dupla, ó, ele tem uma duplicação do sistema coletor também, veja que tem um parênquima renal interpondo e dividindo o seio renal em dois, as duas artérias renais aqui, Doppler pulsado de uma, Doppler pulsado da outra. Naturalmente o exame fica mais trabalhoso. Esse aqui é um filminho, mas ele não vai rodar. Infelizmente eu vou até passar aqui, tentei ler na hora, ele travou. Então a artéria renal esquerda, que também é filme, vou ver se eu faço. Infelizmente não.
Bom, eu falei que a gente pode avaliar também litíase. Veja bem, eu tenho focos hiperecogênicos, que para mim esses aqui são cálculos. Apesar de não ter sombra acústica bem definida aqui, aí eu coloco um Doppler colorido e olha que ele forma cálculo de cometa. Então isso é um artefato comum que a gente vê em calcificações. Às vezes quando você está fazendo uma transição de mama que tem calcificações grosseiras, você joga um Doppler colorido e você vê isso. Se você coloca um Doppler pulsado, dá um ruído, né, naquela... e fica manchado no Doppler espectral. Então isso aqui me ajuda a definir que realmente são cálculos. E quando eu tenho um cálculo lateral, como nesse caso aqui, ó, eu posso fazer um Doppler do parênquima renal e mostrar que o índice de resistência está aumentado. Ó. Aqui o lado com a estenose, a resistência está mais alto que o lado, estenose não, desculpa, com o cálculo, está mais alto que do lado normal, que não tem cálculo. Eu não estou enxergando aqui o índice de resistência, mas só de olhar a velocidade diastólica final aqui eu estou vendo que está diferente. Além disso, eu posso usar também veia segmentar, porque às vezes o índice de resistência da artéria vai estar normal. Por quê? A pressão que aumentou no parênquima devido à dilatação piero-calicial, o parênquima fica comprimido contra a fáscia renal, a cápsula renal. Às vezes não comprimiu tanto a ponto de alterar a artéria, mas a veia altera mais precocemente. Então a veia que tem esse padrão pulsante, ele passa a ter esse padrão retificado. E você pode inclusive medir como se fosse um índice de resistência. Não é correto medir índice de resistência em veia, mas apenas em termos de comparação, você vê entre uma e outra, vai estar bem mais baixo do lado em que tem a estase ureteral aguda. Isso é para diferenciar a aguda da crônica. Eu posso também avaliar jatos ureterais. A gente tem de 3 a 4 jatos por minuto, desde que o paciente tenha bebido bastante água. Se após 5 jatos de um lado não encontrar nenhum do outro, então eu já sei que aquele lado ali, o jato ureteral está diminuído. Então ele tem uma estase ou uma oclusão do ureter significativa ali. Aqui um paciente com nefropatia diabética. Às vezes o paciente vem fazer ultrassom e eu olho para o rim e fico na dúvida se isso aqui está realmente com aspecto de nefropatia crônica ou não. Às vezes o tamanho está normal. O parênquima do paciente idoso, ele fica mais icogênico, né? A cortical, e eu não sei se ele tem ou não. Então o Doppler vai me ajudar muito nisso. E muitas vezes o rim está completamente normal e o Doppler já tem alteração. E o que a gente vai encontrar? Aumento do índice de resistência. Tá? Aqui um IR acima de, aqui deu 0,85, então um IR acima de 0,70. Quando o paciente é muito idoso, às vezes a gente dá uma colher de chá para ele e deixa até 0,75 como limite. A avaliação de tumores, o Doppler pode ajudar muito. Quando você tem uma massa grande como essa, já está claro, não vai mudar nada, mas às vezes uma massa menor pode ajudar. Agora, não vai, eu digo para avaliar o tumor em si, né? Se eu for avaliar o tumor, eu vou encontrar vasos regulares, o índice de resistência, num ponto pode estar alto, no outro pode estar baixo, mas eu vou ver uma desorganização da arquitetura vascular do rim. Mas o Doppler vai ser importante para avaliar a permeabilidade da veia renal. A gente sabe que o tumor renal ele pode invadir a veia renal, inclusive ficar na veia cava. Então, esse aqui era um tumor no rim esquerdo, a veia renal esquerda foi invadida, está aqui, ó. Está trombosada, invadida pelo tumor, ocluiu, mas não chegou na veia cava. A veia cava está íntegra aqui, está cheia. E o paciente tinha já vários nódulos, vários gânglios, tinha uma linfadenogmegalia já no hígado. Aqui um outro caso, em que o paciente tem uma massa hipogênica arredondada, mal delimitada aqui, ó, eu vou confessar para vocês, esse exame aqui foi da minha avó, esse anterior aqui, ó. E eu fiz esse ultrassom e
Minha mãe estava do lado e ficou acompanhando, eu fiquei calada, foi para casa. Minha avó nunca perguntou nada. Daí depois minha mãe tinha alguma coisa, não tinha? Tinha um tumor, tinha isso explicando. Foi para a tomografia depois, confirmou tudo que a gente viu no ultrassom, e tinha metástase já pulmonar. E evoluiu como esperava que se evoluísse. Esse caso aqui foi da minha sogra. E eu vi na segunda olhada, não vi na primeira. Second look, lembra disso? Por que eu não vi? Olha que isso aqui, se eu tivesse prestado atenção, eu tinha visto. Mas por que eu não vi? Porque ela veio, porque ela queria viajar no outro dia, estava com uma diarreia que estava trazendo muito, queria ver se tinha apendicite. Não tem nada a ver. Eu falei, não, vem cá que eu olho se tem apendicite. Olhei, não tinha apendicite. Mas eu não vi isso aqui. Como depois de uma semana o quadrinho dela se enrolou, ela fez uma ressonância que viu esse tumor. Aí eu falei, vem cá. Aí eu vi o tumor. Então veja, eu já tinha visto o tumor menor do que esse em 10 anos atrás, quando eu tinha menos experiência do que eu tenho hoje. Mas esse eu não vi. E eu adoro minha sogra, não é porque minha sogra não. Ela é uma mãezona também. Tá? Então aqui a imagem aumentada. Você vê assim, eu gosto de confessar os erros também, não fica parecendo que o doutor só acerta, eu erro mais que vocês imaginam. Mas a gente aprende com os erros. Eu não passo mais batido, não aprendo de jeito nenhum. Mas não passo mesmo. E com o Doppler, eu consegui ver aqui, ó, os vasos rechaçados. Ele tem uma vascularização esquisita, diferente. Ó. Aqui no Doppler colorido, ele está rechaçado. No Power Doppler, eu consigo pegar alguma coisa aqui dentro. Ela fez a cirurgia, só tirou o tumor, está ótima, está curada. Olha para você ver, um diagnóstico precoce, o paciente está curado, inclusive preservou o rim na mão de um bom urologista, né? No caso anterior, não tinha o que fazer. Quer dizer, não tem mais, não tem, fora de possibilidade terapêutica. E não inventa começar com, não, tem uma quimioterapia nova agora que vai resolver. Não vai. Bom, só mais um caso clínico aqui para mostrar mais coisas interessantes para a gente. Um Doppler da aorta. Sempre começa com a aorta. Eu deixei para o final, mas sempre começa com a aorta. 2 semanas atrás, fazendo um ultrassom de artéria renal lá no Mater Dei, os residentes começaram, eu cheguei, ele estava deitado de lado, eu continuei do ponto que ele ficou. Não tinha estenose da artéria renal. Aí eu sentei para fazer o laudo. No meu laudo tem, no protocolo, a aorta e boto velocidade. Esqueci de medir a velocidade da aorta. Chamo o paciente de volta, internado, de maca. Entrei com a maca de volta, fui olhar a aorta. Tinha uma dissecção da aorta abdominal. Ninguém desconfiou disso, nem o clínico. Tanto o clínico não desconfiou, que o paciente teve alta, ele não viu o exame. Ele teve que ligar para a gente voltar, porque ele pede o exame e não olha. Mas olha só, eu ia falar que eu não vi a aorta, ia embora porque o exame era da artéria renal. Mas tem que fazer, porque se eu tenho um índice aorta renal, como é que eu não olho a aorta? E tem que saber olhar a aorta. Ela é fácil, mas tem que olhar com a técnica correta. Eu tenho que medir no segmento suprarrenal, tenho que medir no segmento infrarrenal, eu tenho que fazer, antes de fazer isso aqui, uma varredura transversa de todo o segmento da aorta, desde o epigastro até a bifurcação das ilíacas, olhar as ilíacas, depois faço o corte longitudinal, depois com Doppler colorido e depois com Doppler pulsado. Por ser um vaso grande, às vezes eu faço o pulsado sem o colorido, porque as informações que eu quero aqui, eu não dependo do colorido, eu dependo nesse momento aqui, eu dependo as informações quantitativas, né? O colorido eu faço também para obter as informações qualitativas. Então, continuando no caso aqui, artéria renal direita, no piso médio, velocidade de pico sistólico de 165 centímetros por segundo. Artéria renal direita na origem, 237 centímetros por segundo. Olha que aqui eu estou pegando no segmento ascendente. A minha linha de correção de ângulo está nesse sentido, que a artéria está nesse sentido. Vou voltar. Aqui ele está nesse sentido. O meu ângulo aqui, ele está um ângulo de 44 graus. Aqui ele está um ângulo de 60 graus. Eu tenho que corrigir isso e colocar a velocidade correta, porque senão essa velocidade aqui vai dar diferente.
O certo é, não vou botar 160, não é 160. Aqui ele está a 44, não posso colocar 60 aqui, tem que estar corrigido para paralelo ao fluxo, paralelo ao vaso. Artéria renal esquerda, estava na direita, né? Artéria renal esquerda, encontrei uma velocidade. Primeira pergunta aqui: qual velocidade que eu vou botar no meu laudo? 237 ou 165? A mais alta, tá? Então, aqui, se colocar 165, está abaixo do ponto de corte. Mas a gente olha que está uma artéria muito especulada, você vê que tem um fluxo com boca de ácido, tem um fluxo diferente aqui. Então, essa aqui tem estenose maior do que 50%, ou, se quiser ser mais rigoroso, maior que 60%. Se o índice renal é maior que 3,5, ela é maior que 60. Se você usa só o velocidade de pico sistólico, vai falar que é maior do que 50. E a esquerda também tinha uma estenose, a 300 centímetros por segundo. É a medida correta aqui. Aqui eu fiz a medida falando 300 sem medir, né? Olhando mais ou menos aqui. Mas na verdade, quando se mede direitinho aqui, deu 286 à esquerda. Agora eu vou avaliar o fluxo intrarrenal direito. Meu índice de resistência está 0,82. Meu índice de aceleração está normal. Meu tempo de aceleração está normal. Fluxo intrarrenal esquerdo. Meu índice de resistência está 0,78. O índice de aceleração e o tempo de aceleração estão normais. Conclusões. Notar que mesmo com estenose hemodinamicamente significativa, não houve alteração do índice de aceleração e tempo de aceleração. Então, se o índice de resistência está alto, a sensibilidade do método direto cai muito, para menos de 70%. Então, isso deixa a gente menos tranquilo de falar: eu não vi artéria renal, mas o fluxo renal deu normal, para esse parâmetro de estenose. Então, é mais importante ver a artéria renal. Lembrar que com impedância elevada do renal, tá. E lembrar que o exame é bilateral. Mesmo que você encontre uma artéria de estenose, a outra também deve ser estudada. Senão você viu a primeira, achou que está resolvido e não olha a outra com atenção. Acho que alguém queria fazer algum comentário, alguma pergunta aqui? Então, sempre começar com o estudo da aorta, só para finalizar, olha só, eu tenho que usar um ângulo adequado, tá? O meu volume amostra está aqui, ele poderia estar um pouquinho mais no meio, com a correção correta da barra. Então, como corrigir o ângulo? Nota que eu não estou captando quase nada aqui, ó. Eu inclinei a minha mão um pouquinho, pronto, está lá o fluxo. Então, o ângulo que eu faço é na minha mão. Aquela teclinha de corrigir o ângulo, ela não corrige o ângulo de sonação. Ela corrige, na verdade, a escala de velocidade para aquele ângulo que você trabalhou. Então, aqui eu vou conseguir um espectro de onda bom. No início, como estava, não ia. Tá? Aqui, está quase a 90. Eu não vou conseguir nada. Girou a mão, colocou o Doppler colorido, colocou o Doppler pulsado, aí ficou bom. Obrigado, gente. Meus pequenininhos já estão maiorzinhos assim, ó, o tempo passa, né?